importante que a gente entenda que a graduação tem um princípio básico onde o fio de cima é maior do que o fio de baixo. Olha lá. O fio de cima, dá uma olhada lá no quadro, tá? O fio de cima, ele é maior do que os fios de baixo. Mas em repouso, ele não o encobre. Ou seja, quando o cabelo repousa, ele gera este tipo de comportamento. Segue bem com o olhar a minha mão. Esse comportamento, partindo do ponto que entendemos pela técnica de linha, onde o fio de cima é maior que o de baixo e o encobre totalmente, concentrando todo o peso no contorno, no perímetro do corte, a técnica de graduação, ela tem variáveis, ou seja, ela pode ser uma inclinação saindo desta aqui, certo? Baixa, mediana, olha lá o quadro, ou mais alta. Vou pegar um pente. Vamos usar esta porção aqui e o efeito dela na minha cabeça para que a gente passe. Partindo deste ponto, imaginando que todos os fios estivessem aqui onde está o pente. Isso é outra técnica, isso não é graduação. Graduação baixa, olha lá, média, alta, tá? Deixa eu dar mais espaço para vocês enxergarem lá. Partindo deste ponto, olha lá que legal. Aqui não é graduação, ok? Todos os fios estariam no mesmo lugar. Neste ponto eu teria graduação baixa, média, olha lá, ficou igual ao quadro, ou alta, até ela se transformar em outras técnicas. Bom, visto isso lá no quadro, vamos ver um pouco mais de perto, aqui neste outro quadro, tá? Neste outro quadro. Vamos lá. Deixa eu encontrar um ponto, vou baixar um pouquinho aqui, para que fique melhor. Aí, legal. Depois subimos a tela. Aí ficou legal para todo mundo. Uhum. Muito bem. Subimos um pouco. Fica mais fácil. Aí. Temos uma linda imagem referência, né? Linda imagem referência. Quando falamos da inclinação, partimos do ponto onde estamos falando de graduação, claro, né? Neste momento, o fio de cima, representado aqui por uma pequena porção, é claro, ele está maior que o fio de baixo, pode observar, mas lá no seu repouso, aqui, ele o encobre totalmente. Isso não é graduação. Quando o fio de cima ainda é maior do que o fio de baixo, vejam o comprimento dele, ainda é maior, mas lá no seu repouso, ele não o encobre, criando esta figura que temos uma palavra gatilho chamada expansão, certo? Conforme esta inclinação, daremos o nome de graduação baixa, média ou alta, até ela se transformar em outra técnica. Pois bem, sempre controlado. Agora imaginamos esta porção desta fita como angulação, aqui um caimento natural, certo? 0 grau. E qualquer elevação aonde eu conduzir o cabelo para ser cortado, ao voltar, ele voltará empilhado. Então, eu vou controlar as elevações. Aqui, caimento natural 0 grau, como baixa, média ou alta. Hoje vamos trabalhar numa graduação média, porque fica uma projeção mais fácil de todo mundo compreender. E eu também executar aqui, porque eu poderia fazer várias técnicas em várias partes do cabelo. Lembrando sempre que um corte de cabelo é uma coisa que a gente passa de maneira completa também nos nossos cursos, além de todos os exercícios, em todas as figuras geométricas, mostrando como se conduz, como se posiciona, como se divide, como se... Paulo, mas isso precisa? E como precisa? Tão feliz eu fico quando vejo pessoas que tinham dificuldades em construir cabelos como esse, hoje realizando de maneira tranquila, serena, com calma e depois personalizando, dando exclusividade ao resultado final. A construção da graduação é muito importante que tenhamos uma boa ferramenta, tá? Uma boa ferramenta, um bom pente. Na minha opinião,
Paulo, mas e se o cabelo for todo ondulado e se nós não precisarmos muita atenção? Bom, isso é outro assunto. São tantos assuntos que nós podemos tratá-los diariamente, que é uma coisa que trato também nas minhas turmas, diariamente, esclarecendo, conversando, debatendo, trocando ideias sobre o que a turma requerir. Eu estou lá para todos os meus alunos, para todas as minhas alunas, disponível todos os dias, tá? Quem faz parte do nosso projeto sabe que a gente está lá disponível todos os dias para esclarecer o que for necessário. Um bom pente. Um bom pente. Um bom pente é fundamental, porque quem posiciona a graduação, o Chanel, para ser cortado, é ele. Esta ferramenta aqui, tá? Ela virá apenas, certo? Para cortar o que foi posicionado pelo pente. Tu que estás me assistindo, pensa o seguinte. Imagina quando a gente vai passar uma roupa, certo? Pegue uma camiseta como esta aqui minha. Imagine a tua camiseta ou de alguém da tua família, enfim. Coloque ela em cima da tábua de passar e deixe ela um pouquinho assim amarrotada, certo? Perfeito? Assim, ó. Vá lá e passe o ferro quente em cima. Quando ela voltar ao seu comportamento normal, o que nós vamos ter? Ela vai estar frisada, marcada. A culpa é do ferro. O ferro foi lá para fazer um papel. A tesoura, o papel do ferro, foi lá para cortar. Quem posicionou a blusa, a camiseta errada? Bom, fomos nós. Se eu posicionar o cabelo errado, como se fosse uma camiseta amassada, e for lá e passar ferro, se eu pentear mal e quando eu cortar, quando eu soltar, teremos irregularidades. Então, o princípio básico de um bom corte de cabelo é pentear bem. Quem divide bem, quem penteia bem o cabelo, corta bem. Tá? É o princípio de um bom corte. E quanto mais curto, pode ver que a maior parte das pessoas tem, às vezes, dificuldade em cabelos mais curtos. Por quê? Porque o cabelo curto exige muito mais movimentos e muito mais precisão. Então, 1 centímetro de diferença num cabelo bem longo, ele sussurra. 1 centímetro de diferença num cabelo curto é um grito. É entre ele estar em cima da orelha de um lado e por cima da orelha do outro. Isso já é gritante. É um Chanel estar aqui e um aqui. Isso é gritante. Então, nós temos que nos acostumar à motricidade fina, ao controle. Tá? Isso é fundamental. E para isso a gente trabalha muito em capítulos específicos, onde eu gosto de passar para as pessoas esses detalhes. Tá? Aqui vou fazer primeiro uma representação de uma maneira mais lúdica, para que a gente consiga enxergar um movimento, mas tudo parte de um entendimento. Primeira questão, tá? Eu tenho que tomar a decisão se vou criar uma graduação, certo? Vamos pegar um pente. Deixa eu ver se dá para ver com esse pente. Este dá também. Vamos lá, faz fundo. Eu tenho que entender se eu vou criar, não a técnica de linha, olha lá, aqui é a técnica de linha, certo? Se eu vou criar uma graduação baixa, média, alta, ou se isso vai se transformar em uma camada igual. Fica o meu alerta. Há muitas pessoas, e eu tenho observado alguns cabelos, principalmente ondulados, que ficam lindos com uma graduação, principalmente quando ele é um pouco mais acima do ombro, fica de uma riqueza. Mas muitas pessoas trabalham o cabelo desta forma. Ó. Imagine o seu dedo aqui. Ó. E agora raciocina comigo. Raciocina comigo. Deixa eu buscar um fundo mais limpo aqui, ajustar para vocês. Ali. Eu não quero ter interferência. Ali vai ficar legal. Tá? Vamos lá. Esta figura é graduação, onde eu consigo perceber nitidamente que o fio de cima está maior do que os fios de baixo, mas lá no seu repouso, eles não o encobrem, criando a figura de expansão, podendo ser uma inclinação baixa, média ou alta, até se transformar em outra técnica. Muitas pessoas posicionam o dedo desta forma para cortar.
Notem que aqui o fio de cima está mais curto que o fio de baixo. O fio de baixo está mais longo. Quando isso repousa, eu não tenho graduação. Olha lá. Eu vou ter um início talvez graduado e depois um rabo alongado. Eu vejo muito isso em cabelos cacheados, onde existe um comprimento mais alongado aqui e depois ele achata aqui. Por quê? A relação dedo-crânio sempre é isso, sempre será isso, tá? Deixa eu pegar um pente branquinho aqui para ver se faz um contraste melhor para vocês. Olha lá, sempre será essa relação, tá? Sempre será essa relação. Em relação ao fio de cima, olha aqui a parte de cima, é isso que nós temos que olhar. Em relação aos fios de baixo, como ela está igual ao crânio, olha lá como está igual ao crânio. Fio de cima, agora igual aos de baixo. Agora, olha como mudou. Fio de cima mais curto do que o fio de baixo. Isso repousa, cria outro comportamento. Graduação, que é o nosso assunto de hoje, tem esta figura, certo? E lá no seu repouso, ó, desta forma, criaremos exatamente aquilo que nós queremos, a nossa referência. Só uma imagem, né, referência, onde a gente tem que bater o olho e enxergar a expansão.